Queridos, nós estamos começando, nesse mês de novembro, uma série de mensagens chamada Mais que Suficiente. Mais que suficiente. Esse já é um recado para você. Isso estava nem programado, mas veio agora, então vou ter que falar, né? Que já começou a colocar coisas no carrinho de compras que você não precisa para comprar na Black Friday. Você já começou empolgado. Novembro, chegando, né? Ninguém pensa no Thanksgiving, já pensa na sexta-feira, na Black Friday. Você, meu irmão, tem mais do que suficiente. Mais que suficiente. Queridos, eu quero começar esse tempo de estudo, esse tempo de palavra, com algumas estatísticas. Eu não sei se você gosta de estatísticas, mas a estatística, ela nos traz uma realidade daquilo que nós estamos vivenciando como sociedade. O óbvio precisa ser dito, é claro que quando você vê 52%, não é 52% da população mundial, mas 52% daquelas pessoas que foram entrevistadas, tá bom? Eu quero começar com essas estatísticas que nos trazem como tem sido o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos. 52% dos que ganham acima de 100 mil ao ano dizem sentir medo de não ter o suficiente. 52% das pessoas entrevistadas acham que não têm o suficiente, por isso sentem medo. 55% dos adultos acreditam que todo mundo está prosperando, menos eu. Olha para a vida das outras pessoas, olham para o Instagram e pensam assim, nossa, eu estou muito atrasado. A minha vida está muito parada, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. 58% das pessoas dizem que se sentem sozinhas, mesmo rodeadas de gente. 59% dizem que a exaustão não vem de tarefas, não vem da parte física, mas da pressão interna de fazer mais. 60% dos jovens acreditam que estão atrasados na vida. Eu acho que todo jovem pensou que com 18 anos sairia de casa, já teria um carro e com 30 anos de idade já estaria rico. Aí vem a frustração. 61% das pessoas com ansiedade dizem que o gatilho principal é a comparação com outras pessoas. 65% das pessoas dizem que estão sempre correndo atrás de alguma coisa. 71% das pessoas dizem que se comparam com outros diariamente. Eu coloquei na ordem de porcentagem, tá? E não por tema. 72% dizem que sentem que estão tentando se provar o tempo todo. 74% acreditam que precisam de mais para só então descansar. 76% das pessoas se sentem constantemente cansadas mentalmente. 78% das pessoas afirmam que vivem com uma sensação constante de insegurança financeira, independente da renda, independente se ganha pouco ou se ganha muito. 79% das pessoas ansiosas dizem que não conseguem descansar porque ainda não alcançaram o que gostariam. 81% das pessoas entrevistadas, quando perguntadas, você sente que está faltando alguma coisa na sua vida hoje? Responderam que sim. 83% das pessoas dizem sentir que não fizeram o suficiente no dia, mesmo quando completaram tudo. A cada 10 minutos no Instagram, a satisfação com a vida diminui de 8% a 12%. Pessoas com maior renda
relatar o mesmo nível de ansiedade que pessoas com baixa renda. E o mais importante, essa conclusão foi do Harvard Business Review, uma pesquisa feita em 2020. A maioria não sabe exatamente o que está buscando. Quando nós olhamos para esses dados, nós vemos algo em comum. Aqui você tem exposto para você analisar pesquisas realizadas por instituições sérias. Aqui tem vários tipos de instituições, na parte do jornalismo, da psicologia, da sociologia. O Barna, que é um grupo de pesquisa cristão, mas também não ficou preso, a pesquisa não está presa ao âmbito do cristianismo. Nós vemos aqui dados do governo. O que esses dados nos mostram de maneira comum, um padrão claro que foi formatado aqui, é que nós estamos numa sociedade, nós estamos inseridos em um tempo em que as pessoas estão insatisfeitas. Existe uma insatisfação na alma humana. Uma sensação de que algo não está certo, de que algo está faltando e eu preciso conquistar mais. Eu preciso fazer alguma coisa diferente para preencher esse vazio que eu sinto na minha alma. Eu olho para o lado, eu olho para o vizinho, a grama dele é mais verde. Eu olho para o outro lado, os carros que ele tem são muito melhor do que o meu. Eu olho para as roupas daquela pessoa, eu olho para a bolsa daquela mulher, e eu vejo que eu não tenho condições de comprar aquelas grifes, e por isso eu me sinto inferior, e eu acho que eu preciso fazer algum movimento, e nós estamos nesse estilo de vida, de correr atrás. Correr atrás para quê? Para me sentir livre. E nessa corrida, atrás de termos liberdade financeira, estabilidade, segurança, status, posição, nós nos tornamos presos. Acontece exatamente o contrário. Nós corremos para sermos livres e estamos cada vez mais aprisionados. Nós buscamos as coisas externas para, na verdade, preencher um vazio que é interno. Nós queremos ser valorizados por aquilo que nós apresentamos como cidadão, como ser humano, como ser vivente nessa terra. Nós queremos ser validados e nós queremos, para isso, construir o nosso próprio reino, para que as pessoas vejam, que a gente venceu. Eu não sei se você veio de uma condição muito inferior no aspecto financeiro, foi alguém que teve privações na sua infância. Você queria que os seus parentes e os seus pais, que já não estão mais aqui, pudessem ver, olha onde eu cheguei. Um ser humano buscando uma validação em coisas que não podem preencher a sua alma. Aqui nós temos o resultado da pesquisa. Aqui nós vemos. Por quê? Se hoje nós temos tanto acesso, e hoje aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza que aqui nos Estados Unidos, não sei o tempo que você já está morando aqui, você já tem mais acesso do que no Brasil. Certamente você já tem.
Por que você não está mais feliz? Por que você não está mais realizado, mais satisfeito, mais sorridente, mas achando que a vida vale a pena? Queridos, eu não sei se você se enxerga nessas estatísticas. Eu não sei se essa é a sua realidade. Eu não sei, mas eu sei claramente o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se você foi encontrado por Cristo, se você é essa pessoa que foi alcançado pela graça de Cristo, você não pertence mais a essa realidade, a esse mundo. Esse não devem ser os seus alvos, os seus sonhos. Eles não preenchem. Eles te trazem um conforto, que é algo que o ser humano também busca. Mas se você entende que você foi resgatado das trevas e você passou para outro reino, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Filho amado de Deus, você mudou não só a sua fé, mas você mudou o território. Você mudou a sua realidade. Você mudou os seus valores, os seus princípios. Os seus princípios não são mais esses de satisfazer, dessa busca incessante, de satisfazer a sua alma, porque a sua referência mudou. Os seus valores não podem ser mais o carro, o restaurante, a marca, a grife, o tênis. Se você tem dinheiro para comprar, compre. Não tem problema. Mas saiba que isso não vai satisfazer a sua alma. Se você está no reino de Deus, a sua confiança não pode estar no banco, no investimento, na conexão. Se você está no reino de Deus, você deve entender que aquilo que você tem já é suficiente. Aliás, é mais que suficiente. Nós temos mais que suficiente. A nossa satisfação está em Cristo, aquele que nos alcançou. A nossa satisfação está em fazer a sua vontade, em realizar a sua obra. Essa deve ser a nossa satisfação. Quando Cristo vem, Ele vem para inaugurar um novo reino. Quando Cristo vem, a primeira pregação que Ele faz para inaugurar a sua obra pública, você vai ver lá em Mateus 4, Ele diz assim: arrependam-se, porque é chegado um reino diferente. É chegado o reino dos céus. Aquilo que você tinha como referência não é mais referência. Agora eu estou anunciando um novo reino. E a minha graça, na medida em que ela alcança você, você é transportado desse reino natural para um reino que é espiritual, com verdades espirituais, que devem satisfazer completamente a sua alma. E esse reino dos céus, queridos, é um reino que é presente e é futuro. Nós vamos vivenciar esse reino completamente no futuro. Mas nós podemos vivenciá-lo parcialmente no presente, no momento. Esse reino são princípios, é o governo de Deus sobre a nossa vida. E quando Cristo vai falar desse reino, o que é o reino dos céus? Como é o reino dos céus? Como é que entra no reino dos céus? Quais são os valores do reino dos céus? Ele vai falar algumas parábolas. Você vai ver lá em Mateus 13. Nós vamos, dessas parábolas, que são 7, nós vamos ver 2 parábolas. Ele começa a ensinar porque contar histórias era a forma de um rabino ensinar. E ele usa dessa técnica de contar histórias ali, usando elementos que aquelas pessoas conheciam, a pesca, a agricultura, a terra. Ele começa
a fazer e a contar histórias para que as pessoas pudessem compreender essa verdade que é tão profunda. Inclusive é profunda para os nossos dias. Porque todos os dias nós esquecemos dessas verdades espirituais. Todos os dias. E é por isso que é necessário ter esse contato com a palavra de Deus, para que nós possamos nos relembrar a cada dia qual é o meu lugar, o que é que eu tenho vivido, quais são os meus princípios, para onde eu estou indo, o que eu devo fazer, como eu posso agir com a minha família, como eu posso agir no meu trabalho, o que é o principal, qual é o meu valor e o que eu preciso dar valor real, aquilo que é eterno, aquilo que não se acaba. Jesus vai dizer no Sermão do Monte aquilo que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que o ferrugem não destrói. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus 13. Nós vamos ler apenas alguns poucos versos. Verso 44, a princípio, até o verso 46. Se você trouxe a sua Bíblia, inclusive esse mês de novembro é o mês global da Bíblia. Tira as poeiras da sua Bíblia e começa a ler. O texto vai dizer assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Nos revela essas verdades escondidas na Tua palavra, que só o Teu Espírito Santo pode trazer à tona essa verdade. Uma verdade difícil para os dias em que nós estamos vivendo, bombardeados por tantas ideologias que nos empurram por uma cultura de consumismo, Senhor. Que nós possamos entender o que de fato tem valor e por que nós devemos viver satisfeitos. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Queridos, apenas 3 versos que nós acabamos de ler, com tantas verdades escondidas e que são reveladas através do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, talvez isso não seja compreensível para você, ou talvez seja no intelecto, mas isso não desce para o seu coração. E por não descer para o seu coração, não desce para as suas ações. Queridos, o que nós vemos aqui na cena dessa parábola é um homem, provavelmente um homem simples, um homem pobre, um homem que precisava trabalhar no campo. O campo tinha um dono, o campo tinha um proprietário. E ele está ali fazendo o que ele precisa fazer, trabalhando como todos os outros dias ele trabalhava. E ele começa a arar aquela terra e de repente a enxada dele bate em algo duro. E ele começa, eu acho que aqui tem alguma coisa. E quando ele vê, é um tesouro escondido. Um tesouro escondido, e talvez isso para a gente seja algo esquisito. Parece coisa de pirata, ou de brincadeira de caça-tesouro. O fato é que nesse tempo, no contexto de Jesus, nessa época, no século I, pessoas elas tinham esse hábito de esconder os seus tesouros debaixo da terra. Era um momento em que muitas guerras aconteciam. E não existia, obviamente, bancos, instituições financeiras, cofre. E essa era uma forma de você resguardar aquilo que você tinha de valor. Se fosse preciso você abandonar de repente aquele local,
Você tinha a esperança de quando aquele caos passasse, quando a violência passasse, quando a guerra passasse, você pudesse voltar àquele lugar e encontrar na terra aquilo que tinha valor para você e para sua família. Nesse contexto, esse homem, trabalhando no campo, ele acha esse tesouro. O texto vai dizer que ele esconde de novo. E aqui Jesus, ele não dá ênfase à parte moral do texto, porque o que é que a lei dizia? Se ele levanta aquele tesouro, aquele dono do terreno passa a ter direito por aquele tesouro. Vai reivindicar aquele tesouro. O que é que ele faz? Ele esconde. Mas ele não só esconde, ele toma uma decisão radical. Diante daquela realidade tomada por aquela alegria, o texto está nos dizendo claramente, palavras de Jesus, que a motivação dele foi a alegria. Ele foi motivado pela alegria, ele não foi motivado pela ambição. Quando ele olha para aquele tesouro e ele diz, esse tesouro vale muito, vale mais do que tudo que eu tenho. O texto vai nos dizer que ele sai e ele vende tudo o que ele tem. Nós não sabemos o que é que ele tinha. Mas, baseado nesse contexto de um camponês, de um homem simples, nós entendemos que o que ele tinha eram móveis, roupas, utensílios. Ele vai, vende tudo aquilo e ele faz uma proposta e compra aquele campo. A partir daquele momento, era direito dele, direito legal, aquele tesouro pertencer a ele. Queridos, ele precisa deixar tudo. Ele precisa liquidar tudo que ele tem. Tudo que ele considerava que era de valor. Por causa daquele tesouro. Esse é o valor de quem pertence ao reino de Deus. Eu não sei como foi o dia da sua conversão. Eu não sei se você ficou tomado de alegria. Se você olhou para tudo que você tinha e você pensou, como que eu pude viver todo esse tempo sem Jesus? E você saiu, eu lembro, eu digo saiu porque eu saí. Eu estava no consultório odontológico e eu saí, quando eu fui para a rua, eu pensei, todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber dessa realidade. Todo mundo precisa viver isso. Todo mundo precisa ser encontrado por essa graça. A vida não tem sentido. Será que eles estão compreendendo? Será que eles vão compreender se eu falar? Mas a parábola não acaba aí. Jesus continua ensinando qual é o valor do reino dos céus. Ele continua ensinando e ele vai dizer, olha, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui nós temos uma mudança de perfil. Saímos de um homem que é simples, um homem que não estava procurando o tesouro, não estava procurando algo de valor, mas encontrou agora. Jesus usa outra figura, outro personagem, um comerciante, alguém que tinha experiência, um negociante, alguém que tinha habilidades e o seu trabalho era buscar coisas que tivessem valor. Ele saía mundo afora, navegando em rotas marítimas, atrás de pérolas. E ali ele avaliaria aquelas pérolas e saberia se era um bom investimento. E o texto vai nos dizer que quando ele encontra uma pérola, o que é que ele faz? Ele encontra uma pérola. Qualquer pérola? Não, uma pérola de grande valor. Ele toma uma decisão. Interessante é que nós temos um perfil diferente. Nós temos uma condição diferente.
nós temos uma localização geográfica diferente. Um tesouro estava na terra, o outro tesouro provinha do mar. Mas os dois tomaram a mesma decisão. Eles foram e venderam tudo que tinham. Queridos, eu não sei se você compreende essa fala de Jesus quando ele conta essa história. E para contar essa história, para mostrar qual é o valor do reino de Deus, ele menciona que essas pessoas tomaram decisões radicais. Decisões de trocar tudo que eles tinham por algo que era muito mais valoroso. Esse negociante, ele analisa tudo que ele tem de negócio, todos os seus contatos, todos os seus portfólios, os seus investimentos, as outras pérolas, tudo aquilo que ele tinha conquistado na sua vida de negociante. Ele vende tudo. Tudo é tudo. Em grego, tudo significa tudo. Não é parcial, é tudo. E ele compra aquela única pérola. A pergunta que eu faço para vocês é: por que alguém com tanta habilidade, alguém com tanto conhecimento, tanto potencial de ir mais longe, escolhe perder tudo e investir numa única coisa? Preste atenção. Alguém que já andou tantos lugares, alguém que já viajou pelo mundo, alguém que conheceu todas as pessoas influentes, porque uma pessoa dessa, obviamente, para ele negociar, ele tinha que ter bons contatos, ele tinha que ter pessoas que pudessem comprar essa mercadoria. Ele vai e ele vende tudo que tem, porque ele olha para as pérolas que ele tem, e essas pérolas agora não parecem mais valiosas, elas perdem o brilho, agora elas não parecem ser nada diante daquela pérola que tem valor. Todas aquelas pérolas que pareciam ser lindas e preciosas, agora perderam seu encanto, porque uma pérola sozinha vale mais do que todas as outras. Jesus, ele fez questão de colocar esses dois personagens tão diferentes em sua parábola. Um homem que não estava procurando, que era pobre, vai e vende tudo. E o tudo dele provavelmente é muito pouco, mas o suficiente para comprar. O outro era rico, negociante, alguém com expertise, alguém com habilidades, alguém com conhecimento. Esse sim, esse estava procurando algo de valor. Os dois tomam a mesma decisão, eles dão tudo o que têm, porque encontraram algo de mais valor. O que Jesus está tentando comunicar, meus queridos, nessas parábolas, é que pertencer ao reino de Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa que você possa conquistar. Queridos, precisamos ter essa realidade muito vívida na nossa mente. O lugar onde estávamos, o lugar de trevas, o lugar para onde iríamos e como nós fomos resgatados e agora pertencemos a um reino, agora nós temos um Pai, agora o Espírito Santo habita em nós, nós temos Jesus como esse mediador. Isso é muito mais valoroso e é algo que ninguém pode roubar de você. Estamos muito ansiosos por nada, por aquilo que não podemos comprar,
por aquilo que podemos conquistar e depois podemos perder. E isso não faz nós seres inertes. Não, então eu vou ficar em casa, vou cruzar as minhas pernas, vou assistir Netflix. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre essa busca angustiante por algo que é passageiro. Um dia desse eu estava lá rolando o feed lá do Instagram, os Reels, e vi uma pessoa fazendo algo tão interessante. Ele estava dizendo que essa terra é como um Airbnb. E nós estamos tratando esse Airbnb como se ele fosse pertencer a nós. Você não vai para um Airbnb e diz assim, não, eu não gostei dessa decoração, não, eu vou mudar de lugar, eu vou comprar essa televisão maior para aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, por quê? Porque você sabe que é temporário. Você não vai fazer isso. Mas nós estamos tratando muitas vezes a nossa vida dessa forma. Quando nós conquistamos algo, nós não estamos satisfeitos, nós queremos ir para o próximo nível e para o próximo nível. E se você fizesse essa corrente, esse caminho, e mantivesse a sanidade mental, continuasse investindo na obra de Deus, mas pelos dados que nós temos, parece que isso é incompatível. E parece que é sobre isso que Jesus está ensinando. O soldado, quando ele é escalado, ele precisa ter foco ali, naquela guerra. Ele precisa estar muito focado naquilo que ele precisa fazer. Não existe nada mais valoroso na sua vida do que você ter escrito o seu nome no livro da vida. Existe alguma coisa, será que existe nessa vida que tem mais valor do que isso? Será que uma casa, um carro, uma posição, negócios, sonhos, será que é mais valoroso do que isso? Sabe onde está o nosso ponto de problema? Sabe onde está o nascedouro? É que não é só o mundo que tem pregado que você precisa ter mais para sua alma ficar satisfeita. O problema é que agora nós temos nos púlpitos da igreja isso sendo pregado, que Cristo não é suficiente para satisfazer a sua alma. Agora é Cristo mais alguma coisa. Você precisa, para você ter a sua identidade firmada, você precisa de algo mais. Você precisa ser visto de uma forma em que as pessoas respeitem você, não pelo que você é, mas por aquilo que você tem. Um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre corrida. Presta atenção nisso, tem nada a ver, tá? Me veio agora e eu vou falar. E a pessoa disse assim, olha, e todo mundo, tá uma febre, né, corrida, uma febre. E a pessoa disse assim, olha, se tirar a internet, as redes sociais da corrida, tenha certeza que ninguém corre. Porque a pessoa corre para postar, para a pessoa ter um lifestyle, porque você gosta de aparentar das curtidas, do movimento. Será que isso é verdade? É por uma medalha e uma banana. Mas tem uma foto. E aquela foto representa algo que você está querendo passar para as pessoas para você ser validada. Nós temos visto um tempo de pregação corrupta. Pregação corrompida. Onde Cristo não é mais o centro. Cristo não é mais suficiente, mas Ele é suficiente. É Ele quem satisfaz a nossa alma. Por isso que nós temos vivido um tempo de tantos corações adoecidos, tantas pessoas ansiosas e deprimidas, porque elas não estão satisfeitas. O mundo está olhando para elas e dizendo, você
não tem o suficiente, você não é o suficiente. Você precisa correr mais. Olha, quando eu tinha a sua idade, eu já tinha isso, aquilo outro. Você olha para essas pessoas na internet, gente, é muita gente rica, não é? Eu estava vendo hoje que um influencer, de nada, eu não sei nem de que ele é influencer, desses de besteira, né? Parece que quanto mais bobagem na internet, mais ganha relevância, não é verdade? Você faz um assunto sério, não engaja tanto, né? Mas ele comprou um robô de 250 mil. E aí o pessoal, meu Deus, com 250 mil eu fazia tanta coisa. E você olha um jovem desperdiçando dinheiro, a verdade é essa, está jogando fora. E você pensa, meu Deus, eu estou mal conseguindo pagar minhas contas, eu preciso fazer algo a respeito. Aí você vai tentar a carreira digital. Aí não dá, porque você não tem jeito para aquele negócio ali, não. É melhor ir trabalhar, meu querido. Nós estamos buscando, queridos, bibelôs, brinquedos de gente grande. Nós estamos pensando que quando nós conquistarmos a casa, o carro, a posição, determinada quantidade na conta bancária, essas coisas preencherão o nosso coração. E eu digo para você, todo mundo que chegou lá entendeu que nada disso preenche o coração humano. Porque o coração humano tem um espaço que só é preenchido pelo Senhor. Nós, quando entendemos o que é pertencer a esse reino, toda a nossa cosmovisão muda. Tudo aquilo que nós tínhamos como valor, agora parece não ser nada quando comparado à beleza de servir a Deus. Servir a Deus não passa a ser um sacrifício, passa a ser um prazer. Você quer servi-lo, você quer amá-lo, você quer amar os seus irmãos, você quer estar na igreja, você quer alcançar pessoas fora. A sua vida muda na sua realidade. Os seus olhos espirituais são abertos e você compreende que nada nesse mundo é mais valoroso do que pertencer a esse reino. Queridos, Paulo, um homem influente, Paulo, um homem que era relevante na sociedade judaica, quando ele é encontrado por Cristo, ele não estava procurando, ele foi encontrado. Ele viu que tudo aquilo que ele tinha de referência, todos os seus padrões, todos os seus princípios, aquilo que ele tinha investido, os seus títulos, os seus diplomas, o seu status perante a religião judaica. Um homem preparado, um homem que foi ali forjado aos pés de Gamaliel. Ele chega a dizer em Filipenses 3, dos versos 7 ao verso 8, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse, Senhor, é impossível alguém compreender essa mensagem se ela olhar por olhos naturais. Se não for o Senhor para se revelar nesse lugar, essa mensagem aqui não tem valor nenhum, você vai sair daqui da mesma forma. Porque é uma verdade espiritual muito profunda, como alguém diz que não nada mais desse mundo, dessa vida, faz sentido comparado a Cristo.
para perseguir Cristo. Agora, o meu sonho não é mais viajar pelo mundo, não é conhecer tantos lugares, eu não dedico a minha vida a construir aquela casa, a ter aquela piscina, a ter aquela mansão, a ter um poste na minha garagem. Agora isso virou esterco. Isso não é nada comparado a essa nova realidade em que eu fui inserido. É difícil, porque é espiritual. E aquilo que é espiritual só é revelado através do Espírito de Deus. Por isso, Senhor, essa noite faz a tua obra nesse lugar, Senhor. É muito difícil compreender, mas é fácil quando se experimenta. Se você tem experimentado disso daqui, da beleza que é pertencer a esse reino, se a sua realidade mudou, você consegue não só compreender, mas você consegue proclamar essa verdade como uma verdade na sua vida. Por isso, pode ser uma verdade na vida do outro. É tão difícil compreender que quando você olha, eu quero, o pessoal da projeção, por favor, coloque no verso 51, Jesus vai dizer assim: vocês entenderam todas essas coisas? Porque aquilo que eu estou falando para vocês, através de parábolas, através de histórias, é uma verdade espiritual, é uma verdade profunda. Eu estou aqui contando em parábolas, usando a linguagem que vocês conhecem, aquilo que faz parte da vida de vocês, para que vocês compreendam algo que é difícil para o ser humano no reino natural compreender. Porque tudo aquilo ao seu redor te diz para você buscar, para você correr, para você acumular. Agora eu estou dizendo para você que você não acumule riquezas aqui, mas riquezas no céu. E aí eu vi um meme, um dia desse, dizendo assim: se há um princípio que eu estou seguindo é não acumuleis tesouros na terra. Não porque eu não queira. As circunstâncias não estão favoráveis. Vocês entenderam todas essas coisas? E os seus discípulos responderam: sim. Nós entendemos. E Jesus lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que o texto está dizendo nesses versos é que aquele que deixa de ser alguém que compreende as Escrituras de uma maneira natural, através do seu intelecto, à medida em que ele passa a ser um discípulo, à medida em que ele começa a seguir Jesus, aquelas verdades que estão ali escritas nas Escrituras, mas que não passam de mero conhecimento, de intelecto, elas descem agora para o coração e elas passam a ser uma nova realidade. É por isso que o texto vai dizer: olha, o dono de uma casa que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Agora você não tem mais só a palavra de Deus lida, escrita, mas agora você tem essa palavra gravada no seu coração. Porque você compreendeu. Coisas velhas e coisas novas. A revelação de Cristo. A revelação do seu reino. Um bem de valor supremo, que a nada se compara. Airbnb. É isso que nós estamos vivenciando. Todos os dias, você tem uma oportunidade de fazer a sua vida valer a pena. Não sai assim não, pro trabalho. Levanta a cabeça.
Senhor quer me usar no dia de hoje. Como hoje eu posso vivenciar o teu reino como uma coisa nova, como uma novidade de vida, vivendo não só pelo conhecimento que eu tenho da palavra, mas vivendo na minha vida, na minha realidade, o novo de Deus. Queridos, não é para você ansiedade, depressão. Não é para você viver preocupado com o que você tem na conta bancária. Você está inserido nesse reino. E nesse reino você tem um pai. Nesse reino você foi adotado como filho. Nesse reino você tem o Espírito Santo de Deus que vai te guiar em todas as decisões. Você não precisa decidir sozinho. Nesse reino você tem alguém que pagou pelos seus pecados, alguém que apagou o seu passado, alguém que te livrou de toda a culpa, alguém que te deu uma nova vida, uma nova esperança. Por isso você é alguém livre. Foi para essa liberdade que Cristo te chamou. Não foi para buscar uma liberdade correndo atrás de finanças, correndo atrás de estabilidade, algo que vai passar. Você nem sabe quando Cristo vai te chamar para a presença dele. Ah, mas eu quero deixar isso daqui para os meus filhos. Menino, é num minuto que eles arrasam. Esse chamado não é um chamado à irresponsabilidade. Não. Como nós pregamos sorte ou sabedoria, nós temos a nossa responsabilidade. Mas o trabalho é uma ferramenta de Deus para você ser uma bênção na vida da sua família, provendo a sua família, na vida das pessoas, na obra de Deus. O chamado de Cristo não é para você vender tudo e virar aqueles franciscanos. Não é para isso. Vender tudo nos dias de hoje significa reorganize as suas prioridades. Reorganize a sua agenda. Reorganize aquilo que você tem de valor. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que você é. O seu valor é o valor de filho amado de Deus. Esse é o seu valor. A sua perspectiva deve ser uma perspectiva de eternidade. Não uma perspectiva temporária. Meu querido, preste atenção nisso. Colossenses 1:13 vai dizer: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No dia de hoje, Cristo quer que você mude o seu ambiente, mude a sua referência, mude a sua cultura. Se nós formos transferidos para esse reino, os nossos valores precisam ser desse reino, não desse reino natural. Meus queridos, o reino antigo, o reino das trevas, o reino em que nós estávamos imergidos na escuridão do pecado, é um reino que vai nos dizer que está sempre faltando. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, o reino em que nós pertencemos nos dias de hoje, vai nos dizer que vai superabundar a graça de Deus na nossa vida. O que nós temos é mais que suficiente. Eu quero que você comece esse mês de novembro, o mês da gratidão, um mês em que a igreja celebra
Comece olhando para a sua vida através das lentes de Deus. Diga assim comigo: o que eu tenho é mais que suficiente. O que eu tenho é mais que suficiente. Dá uma salva de palmas para esse Deus que nos achou com o seu amor, nos imergiu com a sua graça. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos dirigimos ao teu altar, Senhor, com um coração grato. Tudo que nós queremos falar essa noite é obrigado, Jesus, porque o Senhor nos achou. Nós não estávamos te procurando, Senhor, mas a tua graça inundou o nosso ser. Por amor, o Senhor veio ao nosso encontro. Por amor, por isso que nós declaramos que o Senhor é digno da nossa adoração, que nós queremos levar toda a nossa vida, tudo que nós fizermos como investimento, é com essa noção que pertencemos a esse reino de luz. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoa quando o nosso coração fica aflito, quando o nosso coração anseia por algo mais dessa terra. Tira de nós essa soberania de mamon na nossa vida. Tira de nós, Senhor, essa angústia, essa ambição descontrolada que nos leva a colocar os nossos olhos nos tesouros dessa terra. Nós queremos começar o mês de novembro, Senhor, dizendo que o Senhor é bom, o Senhor é real e o Senhor é suficiente na nossa vida. Que aquilo que nós temos, nós não sentimos falta de nada. Nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Queremos te dar graças pela nossa família. Queremos te dar graças pela nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em